Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou o Armindo Bart, host aqui do podcast. Estou comigo com o Bruno. Buenas, pessoal. Vamos que vamos. Mais uma. Vamos lá, mais um episódio. Satisfação enorme estar com vocês aqui. Vocês já viram quem é o nosso convidado, né? Não tem sentido essa coisa de suspense, porque o pessoal já viu. Aparece o nomezinho lá, né, o cara? Mas a imagem. É verdade, tem gente que tá no Spotify. Mas já a gente apresenta ela para vocês. Só antes, como de praxe, né? Falar um pouquinho dos nossos apoiadores. A CIA Brasil, Serviço de Inteligência em Agronegócios, que trabalha com gestão, com consultoria, né, técnica e também gestão empresarial. Então, se você quiser saber mais da CIA Brasil, entra em contato no Instagram, @CIA_agronegócio ou ciabrasil.com.br. Também a Puro Trato Nutrição Animal, uma empresa especialista focada na qualidade da nutrição, atende diversas espécies, tem uma linha gigantesca de produtos. Então, se você quiser saber mais da Puro Trato, é @Puro Trato Nutrição Animal, sem o cedilha e sem o acento, ou purotrato.com.br. Também a ZT Sementes, que é uma empresa focada, né, na qualidade, produção de sementes com alta germinação, vigor. Agora que a gente está numa época aí de plantios das lavouras, quem está adquirindo, né, os produtos das ZT Sementes, com certeza tem uma satisfação muito grande. Então, se você quiser saber mais, @ZT Sementes ou ztsementes.com. E para fechar, falar sobre a FarmCont, que é a plataforma de contabilidade rural mais completa do mercado. Então, se você é contador, a FarmCont é voltada para contadores e quer modernizar seu negócio, facilitar todo o seu trabalho de monitoramento, né, e dos seus clientes. Entre em contato com a FarmCont, no Instagram é FarmContBR ou farmcont.com.br. Lembrar vocês de se inscrever no nosso canal, curtir os vídeos, compartilhar com quem vocês quiserem, para nós é super importante. Também, se você quiser colar a sua marca, entre em contato com a gente, que vai ser uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. A gente tem um parceiro que não podemos falar, que em breve, né, Bruno? Tomara que dê certo, estamos em tratativas aí já, a gente anuncia o novo parceiro para vocês. E vamos agora apresentar a nossa convidada. Essa, será que coloca o pé no barro? Olha, eu não sei se ela bota o pé no barro, mas ela anda mais do que notícia ruim. Essa anda, roda bastante. Bem-vinda, Isabel Ferreira, diretora da Rede LPF, Rede de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Muito bem-vinda, obrigado por ter tirado um tempo aí nessa agenda corrida para estar conversando conosco. Obrigada pelo convite. Estou me sentindo em casa, porque a gente tem aqui duas pessoas que trabalham muito próximos com a rede, a gente tem vários trabalhos juntos e amigos também, então cada vez mais vocês estão com a gente na Rede LPF, eu acho que isso é natural e parabéns pelo podcast também, acompanho. O nome é fantástico, Pé no Barro, porque quando eu entrei, o Paulo Hermann me falava, tem que ter lama na bota, você não pode falar de agro sem estar lá. E é um paradoxo, porque semana passada eu estava num congresso de carbono, muita gente do mercado financeiro, muita gente... E as soluções são muito distantes do produtor. Então, a gente tem que estar perto do produtor, a gente tem que realmente sujar a bota para poder entender as necessidades. Então, parabéns pelo nome também, fantástico. Obrigado. Só apresentar a Isabel rapidinho. Então, o Bruno já falou, diretora executiva da Rede LPF, tem bacharel em Direito pela Unicelb, em Brasília, tem 2 mestrados, né? Um em Relações Internacionais... é bacharel em Direito, mestrado em Direito e Relações Internacionais, também Direito Internacional e Econômico, fez um mestrado na Universidade da Sorbonne, também o doutorado na mesma instituição, também em Direito Internacional e Econômico, isso? Exato. Trabalhou também como advogada no Ministério das Relações Internacionais, depois ficou por 5 anos na IABS, Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade, onde foi supervisora técnica, depois diretora de gestão de projetos, hoje ainda faz parte, né, do conselho da instituição e está na Rede LPF há 2 anos e meio. Exatamente. Nós tínhamos combinado que tu não ia dar todas as datas, porque senão começa a chegar na idade, que ela começou cedo, começou a trabalhar bem cedo. Foi muito cedo, exatamente. Mas é isso mesmo, estou na rede faz 2 anos e meio, uma instituição fantástica, já acompanhava. É uma instituição que teve vários momentos, a gente consegue acompanhar a vida da rede, a gente começa a rede há 10 anos atrás como uma rede de fomento à Embrapa, então a gente tem 2 ou 3 associados no início e hoje a gente está com 9 associados, então a gente é uma empresa, uma associação realmente de execução, a gente tem projetos com a Embrapa, a gente tem 14 projetos com a Embrapa, mas a gente tem projetos próprios, captação externa e eu tenho uma super honra e responsabilidade de falar em nome de 9 empresas que fazem parte da rede, então são de diversos setores, a gente tem crescido e tendo representatividade em cada área do agro para a gente conseguir ter soluções transversais, multidisciplinares. Então, é uma super honra falar em nome deles também. Legal. Podia falar um pouquinho, porque a gente tem público de vários
vários ramos, cadeias, pessoal que é técnico, muitos produtores, para explicar um pouquinho o que é a rede. Porque apesar da gente estar no meio e saber muito, mas tem muita gente que não sabe o que é a rede e para que ela foi criada, desenvolvida e qual o trabalho dela hoje. Não, maravilha. A rede LPF é um exemplo, eu acho que de parceria público-privada que a gente tem que replicar em várias áreas. Qualquer área de tecnologia ou de uma área que não está consolidada ou alguma tecnologia que a gente precisa fomentar, não tem como, na minha opinião, aí a minha opinião, pessoa física, a gente seguir sem ter uma parceria público-privada. Só o público não dá conta, só o privado, a gente perde um pouco elaboração de políticas públicas, enfim. E essa rede, ela nasceu, e é muito legal a história dela, nasceu, não foi exatamente dessa história, mas tem a história da Santa Brígida por trás. Então, a gente tem a Marise Porto, é uma fazenda que está em Pameri, no Goiás. A Marise ficou viúva e dentista, e ela tinha uma fazenda que estava quase toda com pastagem degradada, esquecida. E ela, em vez de vender, falou, era um caminho mais natural, vou vender a fazenda. Ela falou, não, vou pegar e vou encarar essa fazenda, vou fazer ela ficar produtiva. Todo mundo da Embrapa brinca que deu certo porque ela não sabia nada. Então, ela não tinha visto, ela não tinha barreira. Ela chamou a Embrapa e falou que queria colocar alguma coisa aqui. E a Embrapa falou, vamos colocar, então, um sistema integrado? Ninguém falava muito na época. A John Vamos pegar essa cobaia aí que apareceu. Vamos pegar essa cobaia, não conhece, não está com barreiras. E a John Deere entrou muito por visão do Paulo Herrmann, assim, uma pessoa visionária mesmo. Era uma tecnologia que, na época, o pessoal falava, você era louco, assim. Você é louco de colocar isso, vai gastar dinheiro e tal. Fizeram o primeiro dia de campo e, segundo o Paulo, primeira vez, só foram os curiosos para saber qual o valor que ia vender. Quanto que ela vai vender? Quando é que vai quebrar e tal? O segundo já foram os filhos falando, ela vai quebrar esse ano e tal. E o terceiro, realmente, começaram as pessoas interessadas, de fato. E começaram, então, a John Deere e a Embrapa, veio Cocamar. Era uma rede só para fomento, então a gente arrecadava o recurso das associadas, das empresas privadas, e passava integralmente para a Embrapa, para projetos de pesquisa relacionados à LPF ou questões transversais. Para facilitar um pouco esse acesso a dinheiro, assim, para depois fomentar. Exato. Um pouco da ideia. A gente tirar um pouco, às vezes, só da Embrapa, que tem um pouco de dificuldade de captar recursos. De recurso, exatamente. A gente tem uma tecnologia nova, a gente não consegue avançar sem recurso. Para fazer experimentos de LPF, então, vocês sabem muito mais do que eu, o valor que é não só você fazer, mas manter. A gente manter um belo experimento na Embrapa é muito caro. E aí a gente foi crescendo, a rede foi aumentando o tamanho, entrou Bradesco, Soesp, Cocamar. Deu um ponto que falou, a gente tem que sair só do fomento, a gente tem que começar a pensar o que a gente pode fazer para influenciar o setor. Para que mais pessoas adotem o sistema. Né? A gente sair só dessa caixa, que é muito importante. A Embrapa é nossa membro associada com grande importância. A gente dá um super protagonismo, 50 anos de Embrapa, então, super fã da Embrapa, mas a gente tinha que também ter as nossas ações de execução para chegar no proprietário. E pensar também nas soluções de mercado. Então, a rede veio para a figura jurídica de associação. É uma rede que hoje tem personalidade jurídica, é sem fins lucrativos, tem 9 empresas e ela tem só uma função, que é ampliar a adoção de LPF no país. Então, a gente tem uma série de ferramentas para tentar ampliar essa adoção, que vão desde dias de campo, caravana, EAD. A gente tem que pensar sempre em ações que a gente vá transpassar os problemas, as barreiras colocadas pelo produtor, ou que a gente veja o potencial inexplorado. Então, a gente tem hoje 2 frentes muito claras. A gente tem a área de pesquisa dura da Embrapa, são 14 projetos da Embrapa com capilaridade nacional, então quase todas as unidades, e a gente tem nossos projetos de execução. Então, nossa função hoje na rede é ir para a ponta e escutar o produtor. A gente realmente, o nosso protagonista é o produtor. A gente tem que escutar quais são as dores, escutar quais são os problemas e voltar pela rede para fazer projetos para poder passar essas questões e tentar ampliar a adoção de LPF. Aí tem muito do papel, né, que a gente brincou no começo, de botar o pé no barro mesmo, porque é um corpo a corpo com o produtor, né? A gente fala muito da integração e são 75 milhões de hectares de lavoura, 130 milhões de hectares de pasto, aí me corrige. 160 de pasto, aí tem 90, né? Os outros são degradados e 212 milhões de cabeças, 220 milhões de cabeças. Em tese, todo mundo integra, né? Em tese, todo mundo tem. Mas quando a gente vai ver os números, hoje nós estamos falando que 17 milhões de hectares... 17,4. Milhões de hectares em sistema de integração. Exato.
Por que não tem mais? Como é que está a curva de adoção? Assim, a gente vem acompanhando nos últimos anos, vem crescendo. A gente sabe de algumas restrições que a gente pega no dia a dia, né? Não quero ter a pecuária, ou o cara da agricultura, né? Ou o pecuarista não quer ter. Bom, vou ter que botar árvore nesse negócio. Como é que eu configuro? Eu já fiz um monte. Mas como é que eu configuro um sistema de integração? Eu preciso ter... Quando a gente fala integração, vem na cabeça de todo mundo, volta e meia a gente conversa. Tem que ter aquelas 3 arvorezinhas no meio, assim, aquelas filas de árvore. O que é integração? Passando para o começo, um pouco do que você falou, a importância do pé no barro, né? A gente tem uma área na rede muito forte de advocacy, relações institucionais. Os nossos números hoje são os números oficiais do mapa, então a gente trabalha muito com o Plano ABC, trabalha com relações internacionais com a COP28, por exemplo. A gente tem muitas ações que são do nível federal, por exemplo. A gente vai para o estadual, municipal, e a gente tem que ter a interface com o produtor. Então, a gente tem até diagnósticos da rede LPF no sistema Adopt, a Embrapa desenvolveu, que a gente passa nos estados tentando escutar os produtores, todo o setor produtivo, para ver quais são as barreiras locais. Que isso é bem importante também, a gente não pensar em LPF em maneira nacional, né? Receita de bolo nacional. Não é e não deve ser. Então, a gente traz também, já trazendo um pouco do final da pergunta, a gente traz essa individualidade, tem que ser individual para o produtor, a gente tem que ver a vocação local, a gente tem que ver a vocação do próprio produtor, de repente ele não quer, a gente não pode colocar uma estratégia do goela abaixo, né? Sim. E a gente tem que ver como é que está também a questão de adesão ali na região, porque de repente você coloca um sistema florestal que a gente não tem escoamento, ou não tem um mercado consumidor. Então, a LPF, o que a gente faz hoje, o nosso grande desafio na rede é trazer para o regional, regionalizar a solução. A gente teve um projeto agora super exitoso com o Maranhão, com o governo alemão investindo num projeto aqui no Brasil, e a gente, desse projeto, saiu um EAD com ILPF com caprinos. Então, a gente tenta trazer também, por exemplo, que existe LPF com nativas, existe LPF com diversos tipos florestais. É só Nelore, soja e eucalipto? Não. E aí, isso é muito comum a gente ver, né? Vou plantar eucalipto. Não, tem 1 milhão de experimentos da Embrapa, inclusive, com vários tipos florestais para a gente apresentar. E tem que pensar na região. O que você vai ter na região, como é que você vai aplicar microclima, questão do solo. A vocação é muito importante, porque não adianta implementar e não acompanhar. E LPF é para todo tipo de propriedade, de todos os tamanhos, então é super democrática, só que tem que ser analisado e tem que ter, como a CIA muito bem faz, aqui realmente atestando, né, uma consultoria de qualidade perto de você, porque o que a gente vê são soluções mágicas. Não, tem que ser pé no chão, vai demorar tanto o componente florestal, você vai ter um retorno de tanto. Na ILPF é bem importante dizer que a gente tem uma diluição dos riscos, como é um sistema integrado, você vai conseguir compensar a variação não só de insumos, mas também de todos os itens, né, da ILPF. Climáticos, e a gente tem a arroba do boi caindo, a outra subindo. Você vai ter sempre um cálculo da fazenda integrado. Então, e a outra questão que o Bruno levantou também é que a LPF não é somente as 3 letras juntas, né? A gente tem hoje, por exemplo, 17,4 milhões de hectares de LPF no país, 83% são ILP. Então, a gente tem hoje uma grande cobertura de LP, pouco florestal, por uma série de questões que a gente pode falar aqui, mas a gente vê que podem ser combinações distintas. A gente tenta hoje, a Suzano entrou na rede nesse ano, a gente está tentando trazer não só o componente florestal para as regiões que têm aderência ou vocação, mas também modelos de negócios diferenciados, com arrendamentos, enfim, para que você não possa rentabilizar desde o ano 1, não esperar os 10 anos ou 7 para você colher a árvore e ter essa renda. Então, a gente tenta regionalizar, a gente tenta mostrar que a LPF são várias combinações, depende do território, e a gente tem trazido esse componente F como desafio também para implementar, porque com a LPF a gente tem esse caráter de produção e preservação. A gente consegue trazer todo o discurso que hoje tem sido formado internacionalmente, né, que é uma produção que não é sustentável, que tem desmatado. Com a LPF a gente mostra que é maior produção e menor área, sem derrubar uma árvore, plantando árvore quando você tem componente F, sem avanço da fronteira. Então, é uma solução que quebra todas essas narrativas falaciosas aí internacionais. Então, a gente consegue quebrar tudo. O mais interessante... A gente olhando os números, né, o Bruno falou, né? São 78 milhões de hectares e a gente está com 78 milhões de hectares de grãos, mais as pastagens, e a gente tem 17 com sistemas integrados. E se a gente perguntar... Eu vou nas palestras e brinco, né? Se eu perguntar para algumas pessoas... 2 características de benefício da integração, todo mundo vai dizer.
melhora a rentabilidade, uso das áreas e tudo. Aí você olha para os dados e fala assim, tá, mas... Vamos avançar. Tem muito campo, mas por mais que tenha dobrado, acho que nos últimos 10 anos dobraram os números, Dobrou. né? Ainda assim, seguem passos um pouco vagarosos, né? E se a gente olhar para essa questão de tendência da produção de alimentos, é totalmente alinhado, que é otimização de uso dos recursos, água e tudo isso. Consegue fazer um paralelo, assim, Isabel, o cara que entra para integração, tá? Ele entra direto ou ele atingiu em algum... Ele teve um dissabor, né, que sentiu um pouco desse fluxo de caixa e aí ele resolve ficar mais resiliente no sistema, ou é um cara que atingiu o teto em alguma, na agricultura e diz, cara, tranquei aqui, agora eu vou buscar outra coisa. Consegue caracterizar ou não tem? O perfil do produtor também para isso, né? Primeiro, só uma coisa que o Romino colocou bem importante é essa questão do crescimento populacional mundial, né? A gente tem 8 bi, a gente vai ter 10 bi de pessoas em 2050, pessoas cada vez mais urbanas, então a questão de segurança alimentar e nutricional, que a população urbana vai ficar cada vez mais exigente, é um problema mundial e que quem vai resolver são os trópicos, né? A agricultura tropical. O Brasil, para mim, todo mundo fala, vai se tornar potência agroambiental, para mim já é. A gente só precisa alinhar nosso discurso e saber vender isso fora, mas a gente é uma potência agroambiental. Só precisa contar para os brasileiros, né? Isso que a gente tem que falar. O brasileiro falando mal do Brasil. A gente tem muito isso, assim. Então, a gente tem que ter uma unicidade de discurso e mostrar por dados. Então, a gente tem esses dados, a Embrapa tem dados para mostrar por A mais B todas as questões que estão levantadas lá fora. Então, a gente tem que se unir como setor, e até uma coisa que a gente fala bastante, parece bobagem, perfumaria, mas a união do setor é fundamental, a gente tem que falar a mesma língua e tem que ir para fora com a mesma vivacidade que a gente tem para produzir. É tão importante quanto porque a gente depende muito do mercado internacional. Fora a injustiça que a gente é cometida com a gente, dizer que são os maiores desmatadores. Sim. E aí trago até um dado que a gente fala muito em palestra, 66% do território nacional, segundo a Embrapa Territórios, é de vegetação protegida. Então, a gente tem um agroprotecionista, né? A gente tem um produtor protegendo, porque, inclusive, é o ganha-pão dele. A gente fala em sustentabilidade, índice ESG. O produtor já faz isso há muito tempo, ele já recupera a nascente, porque é importante para o business também dele, claro. e é um amante da natureza, né, da terra. Então, é uma questão super importante. E eu acho assim, só fazer um corte, tem caras ruins no meio, tem, como em todos os lugares, e esse cara ele tem que sofrer as penalidades ou sanções por fazer a coisa de maneira mal feita. Então, a gente tem que entender isso, tem que saber tem que corrigir, mas tem que também pegar o cara bom, né? E tem que dar os louros também. A gente tem Código Florestal hoje, uma das legislações mais avançadas no mundo. A gente, só fugindo um pouquinho do assunto, assim, mas indo para essa área a gente tem uma legislação europeia hoje muito complicada para o Brasil, em que a gente tem os europeus barrando a importação, né, de produtos que sejam de base de desmatamento, só que não há, na legislação europeia, uma diferenciação entre desmatamento e supressão. Ou seja, uma linguagem desmatamento ilegal e ilegal. Então, o nosso Código Florestal, ele tem as suas porcentagens segundo os biomas de supressão para a gente poder produzir. Nessa legislação não tem essa diferenciação. Então, a gente acabou pegando nossa legislação do Código Florestal, que é a mais avançada do mundo, e rasgando. A gente não pode deixar isso. E aí eu vejo muitos debates sobre questão de reciprocidade. Então, eles não vão comprar de desmatamento legal, que é possível pelo nosso Código Florestal, a gente não vai também importar nada que não tenha reserva legal, por exemplo, APP, que outros países, muitos não têm. Então, ou se não, produções que tenham como base energia fóssil. A gente poderia usar isso. Claro. A gente tem um mercado estadunidense que tem grande parte de produção de energia fóssil. Então, a gente tem que se juntar como setor. Ter esse entendimento, né? A gente fala muito da síndrome do vira-lata, né? Vira-lata. Então, a gente se coloca muito abaixo. Óbvio que tu não vai brigar, mas entender que hoje, alguns falam, né, desse poder, né, desse soft power que nós temos, é usar isso, né, de uma maneira de dizer, só um pouquinho. Numa relação de força, quem depende Exato. Mais de quem ou quem precisa, e só vale para um lado, né? Então, a gente tem que brigar sério com tudo isso. Tu tem feito várias viagens representando a rede, contando e falando como é que é a visão aí de onde tu tem andado. Tu tem uma experiência internacional de ter morado lá fora, então assim, conta um pouquinho como é que era. Na França ainda. Antes de tu ser rede, né? Porque tu estava num outro, né? Antes de estar no agro. Como é que era o teu entendimento lá?
totalmente urbano, e aí depois que tu entra e agora tu começa a defender essa... Um pouco assim, da minha trajetória, parece um pouco desconectada do agro, mas é totalmente conectada, porque eu trabalhei muito com a Organização Mundial do Comércio, que é um órgão internacional que regula o comércio internacional para que não tenha nenhuma disparidade artificial, protecionismo. Muito dumping, enfim. muito... Dumping, protecionismo. E aí, quando você vai ver os contenciosos da OMC, que são os processos, entre aspas, os painéis, agronegócio. É tudo agro. É fechamento de fronteira para o Brasil de carne, algodão. Tem aço também, mas tem muito agro. Então, eu advoguei muito para associações do setor. Quando a gente chega nesse estágio, é muita diplomacia e tem a questão jurídica. Mas a gente tem um trabalho de base aqui de união de discurso para pressionar realmente esses órgãos. Na hora que está fazendo a legislação europeia, a gente tem que ter um grupo de pressão muito forte que adianta. Assim, a gente tem grupos que ajudam na produção legislativa. E a França a gente tem uma agricultura um pouco, vamos dizer assim, muito subsídio, né? Então, a gente tem uma visão de proteção desse agricultor e contrária às regras internacionais de comércio, a gente tem que brigar de caso em caso. E aí a gente vê uma legislação como essa, barrando nossos produtos, e, ao mesmo tempo, o mundo pedindo que a gente produza para alimentar essas 10 bilhões de pessoas em 2050, é um contrassenso, né? A gente tem que... E aí a gente tem que mostrar justamente esses dados da nossa proteção ambiental. A gente produz com sustentabilidade, a gente tem que mostrar. E é uma coisa também que eu brigo muito na rede, é trazer os estudos para a realidade também, a gente trazer um pouco para o mercado nacional, para o mercado privado. O público urbano tem que entender esse estudo, a gente tem que trazer uma tradução da densidade desses estudos, tem que ser traduzidos para todo mundo ter acesso. Os dados estão aqui, mas muitas vezes em papers enormes, são super importantes, mas a gente tem que trazer isso para a comunicação estratégica, para o público urbano. O público urbano é uma temática que a gente ficaria horas aqui, porque eles têm que entender que o frango não vem da prateleira, né? Tem que entender que o leite não vem da caixinha. Então, é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante na rede também, para trazer esse público para a realidade do agro. Tá, e aí deixa eu voltar lá. Eu tinha te perguntado assim, qual é o perfil desse produtor que vai para a integração? A gente tem muitos perfis. A gente tem um perfil que eu acho que levanta uma bola também para a gente da questão de sucessão, que é o perfil daquele produtor mais antigo, com uma grande propriedade, em que o filho chega com uma solução nova. Pai, vou colocar a integração. Então pega aquela... Agora é o ponto alto, hein? Meu Deus do céu, gente, é muito chique. Será que eu vou ter uma segunda temporada aqui? Vamos chamar? Isso aqui tá convidado já. Olha aí, ó, uma pizza de Nutella. Que loucura, hein? Eu não como assim. A gente tá gravando, 1h30 da tarde, então isso aí vai chegar na próxima semana para vocês, então tá bem no horário do doce. Cheiro... É uma pena que, isso eu ia falar, não, pena que não tem cheiro, né, no áudio e no vídeo, porque tá... Gente, isso é agro. Espetacular. Isso é agro, só por causa disso, por né? alguém. Tem a massa, tem o trigo, tem o cacau, tem tudo aí, tem né? Tem tudo aqui. Podia ser um sistema integrado, a gente podia testar aqui. Mas até me perdi com a Nutella. Não. Não tem muito perfil, sim, tem então, uma nova geração entrando. A nova geração, então, a gente vê muitos casos que o pai daquele pedaço da propriedade que não está sendo usado, tem desnível, fala, tenta esse negocinho aí, você quer tanto fazer, e vai dando certo, eles vão aumentando. Então, a gente puxa um gancho também para esse pessoal de novo, que a gente está trazendo uma fixação maior do jovem no campo com tecnologia. A LPF é uma tecnologia, então a gente consegue trazer jovens para se capacitarem, ver que pode aumentar a produtividade, quebrar paradigmas com o pai, né, ou a mãe, que estão há anos na lida. Então, esse público jovem é um público que é disruptivo. A gente tem que trabalhar. Tem o outro proprietário que, é o que você falou, bateu o teto dele e aí vai procurar soluções, e a gente tem um levantamento da Embrapa, quais são os índices, qual é o maior motor para ampliação de adoção. E a inveja do vizinho. É igual o começo de plantio, né? Agora tem que estar várias regiões. O primeiro começa a plantar e todo mundo fica alvoroçado. Não. Se o seu vizinho está fazendo, está rentabilizando, você fala, não, peraí, o que ele está fazendo? E aí a gente vê, tem um estudo também que a gente tem sobre desenvolvimento regional. E a LPF como motor de desenvolvimento regional. Então, se você coloca uma unidade de referência tecnológica, uma RT, como ele impacta positivamente nas fazendas em volta. Porque você levando, é o que a gente falou do trabalho de formiguinha, você levando um grupo de 5, 6 pessoas para essa unidade de referência, você mudou a realidade de
não só Sem desse dúvida. estado, dessa região, mas também das cidades que vão ficando do lado. Então, a gente tem esse índice de aumento também dos índices de desenvolvimento humano das regiões que têm integração. E um grande caráter, um grande motor é o vizinho, é aquele que prospera. Por isso que a gente faz muito dia de campo como Santa Brígida. Tem que levar para ver que dá certo, porque tem regiões ainda... A gente estava, por exemplo, em Imperatriz do Maranhão, que tem uma grande planta da Suzano. Tem um produtor que faz integração e ele fala, olha, eu me sinto mal porque ainda me chamam de louco. Ainda é isso aí. É o que a gente vê há anos atrás no Goiás, né? Então, a gente tem que mostrar, levar emissão técnica, mostrar por A mais B. E aí eu puxo um gancho, desculpa, a gente Não, vai lá. da sustentabilidade. Vai falando que eu vou comendo essa pizzazinha aqui. Depois revela. Nem comi. Que é a sustentabilidade que a gente, na rede, pega a sustentabilidade social, ambiental, essa tríade, né? Mas também o econômico. Então, não tem como você chegar para um produtor e falar para ele colocar um sistema integrado sem estar com a ponta do lápis, o cálculo todo feito, porque ele que vai sofrer na frente, ele que vai gastar, ele quer rentabilizar. Então, social e ambiental são super importantes, a gente coloca, certifica, mas o econômico é fundamental. Porque a gente já viu muita gente chegando falando, olha, você vai contribuir para as mudanças climáticas, Acordo de Paris, NDC. Ele falou, mas quanto que eu vou ganhar? Né? Quanto que eu vou investir? Porque ele que está sofrendo com todas as variações, as variáveis que tem no agro. Então, trazer se não tiver o financeiro primeiro, toda a conversa, a gente conversa muito internamente essa questão de sustentabilidade. Se tu não tiver o componente financeiro primeiro, se tu não tiver grana, se não rentabilizar, todo o resto é conversa. Todo o resto não vai conseguir se manter. Então, se eu conseguir produzir, se eu conseguir me rentabilizar, se o meu negócio consegue girar, aí eu vou conseguir ter bem-estar, eu vou conseguir tratar bem do funcionário, eu vou conseguir reinvestir. Então, tudo passa por esse componente nos sistemas. Não tem... E sustentabilidade, né? Sustentar uma ideia é você ter perenidade dela. Você só vai ter se o alicerce econômico fechar. A gente tem muitos projetos com recursos internacionais super importantes, tem que vir o recurso mesmo, até uma temática que a gente tem que tratar bastante, tem que ter recursos internacionais, só que eles têm um prazo, início, meio e fim. Eu ia dizer, por que o Bradesco entra na rede? O Bradesco é nosso grande parceiro, até saudar que é nosso grande parceiro da área financeira. O Bradesco tem um mercado agro incrível, assim, um dos grandes players da parte financeira. O Bradesco traz hoje para a rede, para o setor, instrumentos financeiros diferenciados. Então, ele tem pensado cada vez mais como atrelar os indicadores socioambientais, que a rede vem construindo com eles, a instrumentos financeiros diferenciados. Como é que eu vou poder dar algo diferenciado àquele que faz uma prática diferenciada? Então, tem que trabalhar esse mercado diferenciado daqueles que gastam dinheiro com sustentabilidade. Então, a rede está buscando isso, trazendo alguns indicadores para que possa atestar que aquele cara está num nível diferente de sustentabilidade. Porque o que a gente tem visto nos últimos anos aí, né, recentemente, cada vez mais os investimentos públicos saindo, né? O que eu digo de investimento público a gente tem no custeio, larga o plano safra, bilhões, na verdade aquilo vira bem menos do que que é um juro subsidiado, ele se torna uma partezinha, está indo muito mais para o privado, bancos, né? E outras instituições estão entrando cada vez mais para ter que financiar o agro. E aí, buscando modalidades novas, porque não é só aquilo, né, do tempo do que era o real, me dá a matrícula da terra, eu vou te dar crédito. A gente sabe que isso já saturou, né, no Brasil hoje por várias questões, né, de fundiárias e por endividamento, por necessidade mesmo de capital, né, do que investe. Isso aí. Então, está se buscando muita alternativa. E a última onda, talvez, assim, não sei se é a última onda, mas ela tem como que eu trago, como que eu consigo financiar algumas coisas, trazer recursos para essa linha mais sustentável, né? E aí o que a gente tem visto, aí, não sei se tu tem algo diferente, é que está se falando muito, mas concreto, nada ainda. Tem muita discussão em volta disso, até mesmo do que financiar, do que não financiar. Tem uma discussão muito grande sobre certificações também. É necessário uma certificação com a terceira parte, ou é só um atestado, ou é um sistema. Então, tem uma série de ferramentas para testar essa questão que tem sido estudadas. Tem uma ferramenta nova do Syngenta que chama CryPwise Sustainability, que é um aplicativo que está sendo lançado agora,
que tem trabalhado com a rede, a gente tem dialogado com eles, que é uma ferramenta que pode atestar e o Bradesco pode depois ver essa questão que é auditada e dar esse crédito, mas você tem que ter algo que ateste, né? Assim, não só atestar naquele momento, mas você tem que acompanhar aquela produção, porque durante o tempo você vai tendo variações e retrocessos. Hoje pode estar sustentável, é isso aí. Amanhã não, muda as práticas. Isso é muito comum. A rede hoje está investindo, inclusive, dentro de um projeto para um sistema, junto com o GeoABC da Embrapa, para a gente conseguir ter a quantidade de hectares georreferenciados de LPF com a série histórica. Então, a gente não quer só entender o avanço, mas a gente quer entender os retrocessos, onde está retrocedendo, em que regiões, para a gente ter ações mais assertivas, ações guiadas por dados, né? Então, a gente está com esse projeto, deve sair, assim, a gente está montando o sistema, tem o GeoABC envolvido, a gente tem um coordenador da Embrapa Agrodigital, que é o Ivan, e a gente deve lançar esse sistema em 1 ano, mais ou menos. Então, a nossa função, acho que como rede, para o setor, é dar os hectares, de fato, onde eles estão, como é que estão as tendências da região, há um retrocesso por causa de política pública, falta de financiamento, falta de seguro, porque hoje em dia a gente faz esse diagnóstico, mas não é suficiente. A gente quer ter mais assertividade com o produtor. Tá, eu ia te perguntar um pouquinho das ações, mas só para fazer um resgate. Tu falaste que a rede são 9 associadas. 9 associadas. Bradesco, Embrapa, tem a lista aqui, ó. Soesp, Cocamar, John Deere, Minerva, Suzano, Singenta, Timac, Embrapa e... Soesp. É isso aí, Soesp. Soesp. Tem um de cada... Um de cada área. A gente tem Bradesco financeiro, a gente tem Singenta, Timac, John Deere, dispensa apresentações também. Esse ano entrou a Timac, Minerva e Suzano, que eram componentes que a gente não tinha, né? A gente tem a Soesp com as sementes, a Cocamar, que é a melhor, acho que é o 2º ano seguido, a melhor cooperativa do Brasil, e a Embrapa, que é a nossa fundadora, a Silvia, hoje até saudar, 50 anos de Embrapa, a primeira mulher presidente da Embrapa, a Silvia, que representa a gente lá. Então, a gente tem esse grupo multidisciplinar. Então, a gente tem na rede reuniões mensais do Conselho Gestor e todos participando. Porque tem muita coisa aí, né? Tu falou de vários pontos. Tem uma parte que é super técnica, né? Que nós falamos do pé no barro, que isso vem de um conselho técnico também, onde é que tá pegando, né? Isso. O que tá acontecendo, como que a gente implementa. O que é, o que não é ILP, quais são as práticas, quanto que isso vai gerar. Tem uma outra parte que é toda executiva aí, né? Que é essas análises, diagnósticos, toda essa tendência. Porque a rede, em algum momento, ela tá fazendo o papel de implementar, mas ela já começa a ditar a tendência. E ela, com certeza, é procurada para também posicionar a tecnologia, os números, né? Como está a nível Brasil. Eu não vou arriscar dizer que a gente quer ser um think tank, aquela pessoa que influencia processos, mas a gente quer ser referência. Então, e não por qualquer vaidade, mas a gente tem que ter uma unicidade nessa questão de LPF no Brasil. Então, a gente tem que ter um lugar que a gente busque informação e a gente consiga se posicionar de maneira baseada em dados. Porque a gente vê muitas soluções mágicas no mercado que a gente não quer ter soluções mágicas, a gente quer ter soluções baseadas em números. Até mesmo puxando esse gancho, a gente tem ano passado que bom eu coloquei... vocês não gostaram da pizza. Ainda tá cheirando. A Isabel está só olhando. Vamos ter que conversar um pouquinho nós, daí deixar a Isabel... Ela tá ali olhando. Não posso. Sim, o Bruno sempre faz pergunta curta aí. Vocês já comeram tudo? Que agora esse aqui é meu, brincadeira. Mas a rede, quando eu entrei, a gente viu uma série de discussões sobre questões de agricultura digital e precisão e de carbono. E a rede com 9 associados, um deles sendo a Embrapa, como é que a gente se posiciona em relação a carbono? A gente fez uma Câmara de Carbono e uma Câmara de Agricultura Digital para discutir esses temas, para dar informações ao setor que a gente acredite, as 9 acreditem, que assinem embaixo. Porque a gente tem visto em carbono hoje chamam cowboys verdes, uma corrida por respostas que a gente não tem ainda. É a nova corrida do ouro, assim, todo mundo ouro atrás verde, e dando soluções para os produtores que a gente não só não acredita, mas fica queimado, porque depois você vai falar de carbono para aquele que prometeram para dar amanhã X para ele, não veio, a gente chega lá, o cara, não quero saber de carbono. Então, a gente tem essas câmaras justamente para conversar sobre esses assuntos e só se posicionar naquilo que tem embasamento técnico ou científico. Então, o que precisarem, todo mundo que está escutando, quiser informações sobre carbono
ou sobre agricultura digital, a gente tem essas câmaras só para a gente estudar, se posicionar, e o que for necessário para o mercado, a gente vai fazer um estudo específico e tu vai trazer informação. Como é que tu vê essa relação? Tu falou bastante assim de sustentabilidade, crédito de carbono. O quanto nós estamos perto disso? Quanto a gente já está executando? O que tem de concreto, de real nisso mesmo? O quanto a produtora agora agora ele já pode parar de plantar porque ele vai vender crédito de carbono. O quanto ele vai ficar milionário. O negócio vai deixar de ser soja, milho, boi e vai virar crédito só, isso, né? Como é que tá isso aí ou não? aí? Eu queria ter começado por isso, porque eu acho que dá para falar 2 horas disso, porque eu acho super importante a gente falar, porque é uma área que está muito em voga, tá todo mundo falando, todo mundo conversando, essa questão da inveja. Todo mundo acha que vai ficar rico com isso aí? E aí tem a inveja, falar, o cara falou para mim do lado ali que vai ganhar não sei quantos dólares, não sei o que, amanhã. E a gente tem uma série a gente tem que colocar o pé no chão, a gente tem uma série de barreiras. Hoje a gente tem o mercado de carbono, a gente tem 2 mercados de carbono, o regulado e o voluntário. No Brasil, a gente está falando do mercado voluntário, e dentro do voluntário a gente tem uma série de divisões. Então, a gente tem, por exemplo, o crédito florestal, o RED Plus. O voluntário é o cara que se dispõe, ele é proativo para... Proativo, exato. Não é que ele simplesmente tocando o negócio dele e tem que prestar conta. O regulado são aqueles países que têm necessidade de diminuir suas emissões ou compensá-las. O voluntário, como o Brasil não está nesse lado, ele foi um mercado que foi se desenvolvendo com as lógicas de mercado. Por conta, digamos. Por conta. Ele foi desenvolvendo oferta e demanda, foi tendo uma oferta e demanda. E a gente tem algumas metodologias, como o RED+, a ARR, que são florestais, por exemplo, que estão consolidadas. A gente tem já muitos estudos e metodologias. A gente tem a Verra, que é a grande certificadora internacional, ou Gold Standard. Eles já têm a metodologia, estão revisando, mas tem. E a gente tem o crédito depois para a agricultura, por exemplo, para o uso da terra. A gente tem metodologias ainda que estão sendo tropicalizadas. A gente tem desafios ainda para medir, porque a gente usa os dados de climas temperados. Então, a gente está desenvolvendo esse mercado, e uma coisa que a gente trabalha muito na rede comece a produzir com sustentabilidade, mas medindo. Porque a gente, depois de um tempo, você vai, claro, ver esse aumento de produtividade, e é isso que eu acho que a gente tem que apontar, aumento de produtividade, aumento de nutrientes no solo, saúde do solo. E se vier o carbono, você já está medindo, é um plus. Você tem que pensar, na minha visão, com o carbono, nesse momento, como um plus. Porque as metodologias estão sendo tropicalizadas, porque a gente tem todas as questões de custo. Hoje, para um produtor sozinho ter um crédito de carbono na Verra, ele tem que fazer o PDD, que é um projeto, tem que ter o MRV para medir, reportar e verificar, ele tem que ter a certificação na Verra, é muito caro. Então, a gente tem que ter soluções financeiras que, mesmo tendo 1 milhão de atravessadores, chega o dinheiro para o produtor. Hoje em dia, a gente vê atravessadores todos rentabilizando e o produtor com 1/16 do crédito. Então, isso a gente não acredita, acho que tem que evoluir bastante essa questão, mas não pode ser esquecida, porque a gente, por exemplo, tem as métricas do ABC+, a gente tem um cálculo de carbono que a gente pode rentabilizar, é um novo Brasil rural, a gente vai ganhar bastante com carbono, mas com cuidado nas soluções, porque a gente está ainda em discussão do artigo 6 do Acordo de Paris, que fala de carbono. A gente está nas discussões do PL 412 sobre carbono no Brasil. A gente não tem a agricultura inserida em nenhuma legislação no mundo, porque a gente não tem metodologia para o agro. E que bom ainda, porque a gente não pode colocar o agro numa caixinha de indústria. Então, foi mais ou menos isso que foi feito na PL, né? A gente tirou para não falar, a gente não é uma indústria, a gente tem um monte de variáveis, a gente não pode ser tratado da mesma forma, vamos fazer metodologia. Então, a gente tem muito caminho para andar, mas o que a gente fala para os produtores se você vai converter a sua pastagem degradada, vai ter o caráter da adicionalidade, que é fundamental para o carbono, ou seja, você tem que fazer algo a mais do que você estava fazendo. Então, já meça agora para você ver como é que você está melhorando a sua produção, mas também que, se no futuro você quiser, você vai ter o carbono já. Porque o problema maior é o ponto inicial ali, né? Então, se você vai fazendo as coisas, não mede e já está bom, aí aquilo que for melhorar, ou pouco que se pode melhorar ainda, se consegue rentabilizar pouco. Então, tendo esse registro agora, você consegue ter essa evolução do quanto o teu sistema incrementou ou mitigou esse carbono, né? E vai ser importante o registro até para você ver o tanto que você está melhorando a perfil, a qualidade do solo, enfim, tem outras variáveis que importantes ali para você medir para a sua produção, e o carbono é esse plus.
Então hoje, só para a gente mais ou menos resumindo um pouquinho, né? Então hoje a parte do mercado voluntário ele existe, se pode receber por isso e está desenvolvida para sistemas florestais, principalmente áreas de reserva legal, preservação permanente. A gente tem já alguns de agro também, projetos em andamento, e tem que ter mesmo, a gente tem que seguir, mas tem certezas ainda sobre metodologia, sobre registro, mas a gente não pode ficar para trás. Uma coisa que eu acho que é um papel até do setor, a gente trabalhar, é essa questão de adicionalidade, que, na verdade, ela é um benefício perverso. Então, se a gente tem fazendas hoje no Brasil, e muitas, que são modelos de integração, são modelos, elas estão à frente de muitas no mundo, elas não conseguem ganhar carbono porque elas não adicionaram nada a mais. Elas já estão fazendo certo. Sim. Então, a gente tem que ter um modelo, e aí eu batalho bastante isso no Brasil, para a gente ter essa adicionalidade também para essas pessoas que estão fazendo bem feito, e não só para a conversão de passagem. Penalizar, só vai beneficiar quem está ruim, ficou bom, o tempo todo, aí começou a melhorar. Aí sim, aí o cara que já veio fazendo o dever de casa dele há bastante tempo não recebe nada. Não, e tem que receber, a gente tem que lutar para isso. Quem tem passagem degradada aí é super assim, um chamado. A conversão de passagens degradadas, mudança do uso da terra para sistemas produtivos é o melhor dos mundos para carbono. Você vai ter adicionalidade, você vai ter fixação do carbono, você vai ter... Sim. Então, se você tiver ou conhecer alguém que tenha... Então, assim, é um chamado para carbono, assim, é o melhor dos mundos que a gente tem. O grande segredo é isso, é ir fazendo certo as coisas para que a propriedade já fique pronta, ganhe dinheiro com isso e depois lá na frente vem como um extra, carbono, né? O carbono e tal. Porque ele tem um ciclo também de carbono de fixação que não é do ano para o outro. Então, você tem um tempo de fixação que você vai ter que parar, é uma poupança, né? A gente tem instrumentos hoje em dia de antecipação do valor do crédito, mas eu acho que o mercado financeiro em si tem que avançar bastante para diminuir esses riscos para o produtor, para ajudá-lo no início, antecipação de crédito, e para também não ter tanto intermediador que tire esse valor no final do produtor. Então, eu acho que são grandes desafios para o setor. Hoje a rede está aberta para qualquer empresa que queira fazer parte da rede. Pode se associar à rede. Exato. A gente tem um grupo pequeno, né? A rede não tem uma pretensão de ter 50 associados, a gente quer ter um grupo pequeno que participe. E mais ou menos de cada setor. E eles participam muito. Então, a gente tem essas reuniões mensais em que todos os diretores e na Assembleia se levam. Eles participam de todas as reuniões no mês. Eles sabem todas as ações da rede e eles direcionam conforme a necessidade que eles veem também no setor deles. Não é a empresa pagar lá e dizer que tem uma cadeira, se não for ativo, não vai estar... Não, ativo. E não vem para a rede porque não é isso aí. E a gente acaba tendo um projeto X e numa área de atuação de uma empresa, por exemplo, a gente tem o Sustentagro, que é Goiás, Mato Grosso do Sul, um projeto que a gente tem. É na área de atuação da Syngenta, do Revert, o programa deles de conversão de pastagem. A gente, na verdade, pegou um projeto pequeno e a gente dobrou, porque a gente vai andar junto, a gente está indo para o mesmo caminho. Então, não adianta cada um ir para o caminho sozinho, a gente junto, a gente é muito mais forte, né? Então, a gente tem essa dinâmica na rede. Até porque... para tudo, né? Os sistemas integrados, eles precisam de várias tecnologias. Precisa de um fertilizante, precisa da semente diferenciada, precisa do frigorífico que pague diferenciado, que tenha toda essa noção, precisa das máquinas agrícolas. Então, tudo é um pacote que as empresas também devem estar. E eu vejo muito legal que a John Deere foi uma das primeiras a ter essa sacada junto com o Paulo Hermann, né? Eu nunca me esqueço de umas primeiras palestras que eu vi dele, ele apresentando essa coisa de ter 2 safras, 3 safras no mesmo ano, termina uma cultura, semeia a outra, ele fala, quando eu apresento isso aqui para fora, não tem, o pessoal enlouquece. Então, isso foi uma das primeiras. E os sistemas integrados são exatamente isso, né? Que é essa coisa do utilizar as áreas o mais tempo possível, produzir, otimizar os recursos disponíveis e abre mercado para tudo. Onde é que se tem só a soja, pode entrar a pastagem, pode entrar a pecuária, entra o uso de fertilizante. Então, é uma oportunidade gigantesca para vários atores, para todo mundo. E para o produtor também, que está lá, que é o principal, que vai ganhar muito mais. Exato, para o consumidor que vai ter um produto de qualidade. A gente vê essas ondas, né, no Brasil. A gente teve plantio direto, tem a segunda, terceira safra. E eu acho que a terceira onda é a ILPF, integrado. Então, a gente tem saltos aqui tecnológicos que aumentam a nossa produtividade e a LPF é comprovadamente uma dessas ondas, né? Revoluções, algumas pessoas falam. O Paulo fala muito em revolução e o Francisco Matum fala muito em ondas. E eu acho que a terceira onda é a LPF. Eu acho que veio para ficar e a gente está mostrando, né? Eu até ia puxar o gancho do Chaco. O Chaco paraguaio era a gente foi chamado para fazer um diagnóstico de uma região que tinha um grande potencial.
Um pouco falando da parceria, é importante. A gente não tem todos os braços e pernas, a gente chamou a CIA. Na verdade, a gente fez um processo seletivo, a CIA passou. A CIA fez todo o diagnóstico dessa área. A gente viu os potenciais e, com os números, a cooperativa falou, não, vou colocar uma unidade de referência aqui e vou seguir. Então, tudo baseado em números, realmente. A gente regionalizou a solução. E aí o Bruno pode até, você também pode falar melhor do que eu, que vocês que fizeram o diagnóstico, mas é importante ter essas parcerias, é importante a gente atingir outros mercados. Eu ia dizer que, né, falando dessas ondas, né, dos novos saltos, a gente teve aqui o pessoal da agricultura de precisão. Ótimo. Aí teve aqui conversando, cara, quando a gente começou há quase 20 anos atrás, nós trancávamos em máquina, não tinha máquina. Então a gente fazia uma recomendação, fazia tudo, o cara chegava na hora de aplicar uma taxa variável, não tinha. A gente conversou com o pessoal de drone, né, também a tecnologia, disse, cara, a gente tá adaptando o drone veio, começou de um jeito, tá indo para outro e tal. São tecnologias que têm uma barreira, mas uma barreira assim, depende de alguma coisa para que eu consiga implementar. Quando a gente fala de integração, não tem barreira. Não tem. Tu não tem que desenvolver uma variedade nova, tu não tem que desenvolver uma máquina nova, tu não tem que... nada. Porque tá tudo aí. Na verdade, é manejo. É conhecimento. Talvez essa é a barreira, né? É tu conseguir quebrar o conhecimento, o cara entender que com pouca coisa ele consegue fazer. E não é ser simplista, mas ele precisa ser muito mais intelectual, é muito mais... E aí o Armindo é formado, mestrado e doutorado nisso, em sistemas integrados, mas é muito mais uma questão de entendimento do cara de querer fazer. E é uma barreira que é super difícil também. Eu ia até falar. Às vezes a máquina não existindo, ela é mais fácil. É mais fácil. Eu ia até falar, ainda mais sabendo que o Armindo é especialista também nessa parte, a barreira cultural é uma coisa muito forte. Quando você vai falar para um pecuarista que ele vai plantar soja ou vice-versa, você está quase que falando para ele, você vai fazer uma outra profissão. Parece que a gente chega falando, você é médico, você vai ser advogado. É uma barreira cultural muito grande. Acho que é quase que um outro negócio no meio, né? Negócio. Vira um negócio de um outro jeito. Então, quem está numa empresa, uma coisa está tocando do jeito, aí vem outro negócio, tem que tocar naquela empresa. E aí, puxando o Chaco, né, que a gente teve lá, a gente foi na região central, região mais seca, né? E é muito interessante porque... O cara já faz agricultura, porque ele faz silagem, ele faz feno, ele faz tudo. Ele tem a pecuária que ele faz para isso, mas ele muitas vezes não se vê como um integrador, não vê que ele já está fazendo, né? E são pequenos ajustes, que vão adaptar ele, botar outras técnicas, outras tecnologias que vão fazer com que esse cara tenha muito mais ganho, todos os benefícios da ILP, né? Então, é muito cultural, muitas vezes. Essa barreira inicial, né? O ser chamado de louco, ou isso não vai... Eu brinco essa coisa de chamar de louco, quando começa nesse discurso, todo mundo fala que eu sou... Eu falo, aí tá ficando bom. Porque daí é sinal que ele tá quebrando... Tá no caminho. Mas tem isso. E no Chaco, não sei se vocês passaram, mas pela parte de experimento deles de eucalipto, mas não deu certo o eucalipto. Quando a gente foi ver, os espaçamentos estavam todos fora do padrão que a gente acredita. Então, também, assim, você tem que quebrar o paradigma com dados, com pessoas que entendem. Então, a cara do Bruno, quando viu essa parte do eucalipto, ele quase chorou. Porque falou, não, a gente nunca sabia de eucalipto, não, tá tudo errado. Quando a gente olhou as plantas murchas, assim, é porque não tinha espaçamento nenhum. E aí a gente falou, olha, vamos vir com uma proposta para vocês, para fazer conforme os experimentos que a gente tem feito no Brasil e as propriedades que a gente tem feito. Então, não adianta também você ter essa aventura sem ter conhecimento. Então, é uma das coisas que a gente tem que falar bastante, capacitação. Se a gente elencar alguns entraves de implantação de integração, é financeiro, grande entrave, e a segunda é capacitação. É uma tecnologia que você tem que capacitar e recapacitar. Hoje, assim, por exemplo, a gente tem vocês como capacitadores também da rede LPF, então a gente também na rede tem que se capacitar, recapacitar. A Embrapa também se recicla e a gente recicla pessoas. Você tem que reciclar desde o gerente da fazenda, o proprietário tem que entender, o estudante tem que entender. A gente tem um projeto bem bacana em São Paulo que a gente quer passar para o Brasil todo, que chama Integra SP, que a gente capacitou 130 técnicos da CAT. Então, a gente tem que capacitar também assistência técnica. E não adianta fazer um curso pequeno, é capacitar, recapacitar, trazer inovações para a
agropecuária, para aquele setor. A gente tem a Embrapa Pecuária Sudeste com a gente nesse projeto. E é um projeto legal que a gente faz o diagnóstico das áreas, muita pastagem degradada no estado de São Paulo. A gente capacitou esses técnicos, a gente vai implantar o sistema, certificar, dar um crédito diferenciado e depois ver o carbono. Então, a gente consegue ter todas as ferramentas juntas da rede para a gente poder implementar o sistema com suporte. Quantos projetos a rede toca hoje? Hoje a rede tem esses 14 da Embrapa, mais uns 6 projetos próprios, sem contar as ações de rotina, como o EAD a gente não conta como projeto, os dias de campus a gente não conta como projeto, mas a gente tem mais ou menos uns 6 ou 7 projetos em curso. E a equipe hoje são... A gente tem uma equipe diminuta da rede mesmo, a gente tem uma equipe pequena, fixa, e a gente vai aumentando o nosso espaço conforme vão entrando nos projetos. Então, só o Sustentagro, que é um projeto que a gente está sendo financiado pelo LIFE, a gente agregou umas 15 pessoas na equipe de uma vez. Então, a gente vai aumentando também essa massa, pessoal de execução, para a gente trabalhar... Trabalhos temporários ali, conforme entra a demanda, contata a gente. Dentro daquele estado, a gente pega os especialistas do estado, então a gente consegue também fomentar. E sempre a rede que ela entra com o projeto, ela tenta também deixar a solução perene, que é a questão de envolver universidades, envolver estudante, tentar fazer grupos de pesquisa, tentar deixar soluções que o conhecimento vai rodando. A gente não tem a possibilidade de atuar no Brasil inteiro de maneira intensa, mas a gente está vendo alguns estados prioritários para a gente atuar de maneira bem intensa. E o Mato Grosso do Sul, Goiás, são os estados que a gente tem trabalhado. Paraná, Rio Grande do Sul, vai ter uma caravana no ano que vem, daqui no Rio Grande do Sul. A gente tem Maranhão por conta de um projeto e tem São Paulo muito forte também por conta dessa parceria com o governo do estado. Então, a gente quer pegar esse Integra SP e passar a fazer Integra em todos os estados, porque só de capacitar esses 130 técnicos da CAT, a gente já viu uma diferença no atendimento deles. Sem dúvida. Porque você tem que falar com quem vai falar na ponta, né? Não, e o que a gente mais vê é que são os próprios técnicos que, por desconhecimento, acabam falando mal do sistema. A compactação de solo é característica. A gente vê o pessoal falando sempre da compactação. Quem está muito na agricultura fala, não coloca gado não, porque vai compactar o solo, é um problema. E, na realidade, a gente sabe, os dados de pesquisa já quase 15 anos já mostraram que o problema não é a compactação. Na verdade, existe um pequeno adensamento no solo ali que isso, muito fruto da pouca palha que fica no sistema, acaba gerando uma série de problemas para frente que no final pode reduzir a produtividade. Pode. Que na maioria dos casos, mesmo manejando mal a soja, mesmo que é uma planta que tem uma resistência absurda, acaba produzindo igual. Então, mesmo assim, os problemas de baixa na produtividade é pelo mau manejo do sistema. Quando se conduz bem, a gente, pelo contrário, se produz mais grãos na mesma área onde é que tem a pecuária. Então, por isso que eu vejo que o conhecimento, acho que essa barreira é uma das coisas que precisa ser... Porque é uma curva de aprendizado, né? Não tem barreira tecnológica, mas tem uma barreira da adoção. Então, isso que é o mais difícil, né? Você deve ter tido contato com muito insucesso por conta da questão de uma instrução errada. Sim, ou às vezes a região. A gente está numa fazenda... Isso aí é o mais comum. Tem o pessoal da cooperativa local ali que a gente começa a mudar algumas coisas que eu falo, não, isso aí vai dar errado, isso aí é problema, isso aí não funciona. E aí, volta e meia, vem os questionamentos, as recomendações, às vezes, não são exatamente da mesma forma. Porque é um sistema que ele se organiza diferente, né? Ele tem um pouco dessas... esses ajustes que o pessoal não está acostumado, e aí até todo mundo entender tem um monte de coisa contra. E aí você falou de cooperativa, eu acho que também mostrar esse modelo cooperativa é um vetor para mudança muito importante, porque se a cooperativa atestou e tem a confiança daqueles cooperados, a gente consegue difundir alguma tecnologia, alguma informação de uma maneira muito rápida. Então, o ambiente fértil que você tem numa cooperativa para novos sistemas, para novas tecnologias, é algo assim, invejável. Então, até com carbono, a gente tem tido alguns projetos de carbono. Quando você coloca no ambiente de cooperativa, você consegue diluir custo, você consegue ter a confiança do produtor, você consegue ter uma diretriz baseada nos dados regionais. Assim, é só saudar assim, que eu acho que modelos cooperativos são um vetor de mudança muito forte para o país. Tu comentou que a rede tem alguns fundos que investem na rede, vamos chamar assim, mas que investem em projetos, né? Isso é sempre um negócio meio... o fundo, o que os caras querem? Vamos botar dinheiro, vem milhões de dólares, de reais, isso aí vem para o Brasil, essa coisa, não, os caras querem a Amazônia. Como é que é isso? Por que o fundo bota dinheiro aqui? Quem é que bota dinheiro aqui? O que esses caras exigem? O que eles olham?
Porque eles querem troca, né? Que eles querem troca, né? Exato. E até produtores que às vezes fazem parte disso, falam, não vou passar meus dados, porque isso aí vai cair, não sei aonde, os caras vão ficar... Tem todo um pouco dessa... Mas de fato, assim, a gente tem essa questão de dados. Eu vou dar um exemplo que não é do setor, mas eu fiz parte de um projeto de mobilidade urbana, eletromobilidade, que a gente tinha as bicicletas elétricas. E aí o financiador não cobrava nada. Você pode pegar a bicicleta elétrica. E depois a gente foi ver, óbvio, que o que ele estava interessado nos dados. Os dados todos da rotina das pessoas, daquele grupo social, daquela questão da faixa de recursos que eles tinham. Eles tinham dados da região, o piloto acho que foi em Fortaleza, que eles podem vender qualquer coisa ali, porque ele tem acesso a dados. Então, obviamente que isso tem. Né? Tem esse interesse. Hoje a gente tem, em nível mundo, uma necessidade de um fundo internacional para as mudanças climáticas, para os países que sofrem, que têm mais vulnerabilidade, que é uma imposição, uma pressão que os países têm feito. Então, isso mais ou menos, falando de uma maneira bem rasa, mas vocês poluem bastante ali em cima, países industrializados e grandes economias, vocês têm que ajudar na adaptação e mitigação desse problema das mudanças climáticas. Então, em termos filosóficos... Vou dar uma limpada na barra é um pouco isso, o clean, né? como é que eles chamam de... Tem usado muito no mercado do futebol, né? O clean wash essas... E aí a gente dá uma limpada na barra... Tem essa grande construção e, de fato, assim, tem um débito realmente, né? A gente sofre muito mais e outros... a gente tem todos os países insulares, umas ilhas que vão desaparecer. Tem que ter esse recurso internacional. Esse recurso internacional, no montante que é necessário, até hoje não foi feito. Vai ser até uma pauta da COP28 agora, em Dubai, que a gente vai ter em novembro e dezembro, que vamos fazer um fundo de fato que seja compatível com os estragos feitos por todos que estão aqui. Uma compensação. Uma compensação. Mas esses outros projetos que a gente teve, por exemplo, o recurso da Alemanha. A gente nunca tem que ser ingênuo com os recursos, não estou dizendo isso, mas foi um projeto que tentava mostrar para o governo alemão que a produção, a cadeia sustentável da soja, do babaçu, são as duas culturas que a gente trabalhou, elas não só eram possíveis, como elas existiam no Maranhão. Então, eles queriam mostrar que eram sustentáveis e que, frente ao Green Deal europeu, elas eram compatíveis, elas poderiam entrar. Então, tinha essa frente. Sempre tem o fundo... Tem uma frente, às vezes, mercadológica no negócio, que é mostrar em relação a vamos liberar vamos tirar essas barreiras aqui porque... é sustentável, podemos comprar com tranquilidade, só que para mostrar isso, precisa de um projeto que... Precisa de um projeto, exatamente. E aí outros projetos, a gente tem, por exemplo, a gente tem esse LIF, que é financiado pela Cargill. Pensa também em avanços de mercado, pensam também na produção de novas estruturas para que eles possam usar também para o mercado. Então, cada um tem uma visão. São fundos muito bem-vindos. Então, a gente precisa realmente, em regiões, para a gente passar algumas barreiras, a gente precisa de fundo internacional. Mas esse dinheiro já vem carimbado? Ou ele vem um dinheiro para a rede, num convênio que vocês vão submeter um projeto? A gente não só trabalha com editais, então editais livres para todo mundo, como projetos de bancada. Existem alguns fundos que já têm um dinheiro provisionado, você chega com um bom projeto e você consegue acessar. E aí um outro problema também que eu vejo é que os fundos, eles falam, dinheiro tem, só não tem bom projeto. Eu acho isso terrível, não é verdade. A gente tem bons projetos. Só que a gente tem que ter acesso a esses fundos. Muitas vezes os fundos, você tem que ter um dinheiro de investimento inicial enorme, porque são planilhas e mais planilhas, tecnicidades atrás de tecnicidades. Precisa ter um fluxo mais aberto e mais próximo daquele que precisa do financiamento. Comunidades rurais, por exemplo. Tem alguns fundos que não acessam porque é uma barreira técnica mesmo. Eles colocam tantos dificultadores ali para você acessar o fundo que você não consegue acessar aquele recurso. Então, uma das críticas é que a gente tem que tornar mais próximo de quem precisa. E não ser... A rede tem que investir 1 ano da sua equipe para conseguir um fundo internacional, de vez em quando, né? Então, é uma barreira grande para algumas comunidades, por exemplo. Eu vi um exemplo da Suzano, né? Tive no treinamento lá no Maranhão, com a equipe lá, foi muito legal. Aprendi um monte lá, né? Sobre toda a questão da indústria. E eles estão avançando muito em áreas de pecuaristas, né? Da região, toda ali é uma região muito forte, a região de Imperatriz na pecuária.
Se fosse só para entrar com árvores, por exemplo, a renda é uma área seria muito mais simples. A gente arrenda, tira o gado, coloca lá. Só que tem uma preocupação grande também com as pessoas que estão ali, né? Em poder manter aquela pessoa na atividade, a pecuária também ser competitiva, não depender só da produção de árvores, porque o mercado ele oscila, a empresa também tem essas... Então eu vi uma preocupação muito grande quanto a isso e os sistemas integrados, né? A integração lavoura, pecuária e floresta como uma das formas de dar uma renda extra. Obviamente que a Suzano vai ganhar também produzindo naquela área ali, mas o produtor também tem esse dinheiro a mais. Se ele investir na própria área, ele pode manter o rebanho, inclusive aumentar o rebanho, então vira uma relação ganha-ganha para todo mundo, que todo mundo acaba, pelo uso da tecnologia da ILPF, ganhando. E eles trazem os dados entre arrendamento e sistema integrado, como você ganha mais. Então, e aí uma coisa também que eu vejo muito nas empresas da rede, todos são preocupados com o produtor. Você não vê aquela preocupação de ganho de mercado de uma maneira agressiva. Todos, obviamente, têm o business deles, mas a Suzano, por exemplo, é uma empresa que pensa muito no produtor. De trazer para perto, capacitar, explicar, levar número. A assistência técnica da Suzano Imperatriz é impressionante. Sim, e até fui numa capacitação lá, a ideia foi capacitar os técnicos da Suzano para melhorar a argumentação, como implementar os sistemas ILPF, como quando a gente vê o agro de maneira geral, ele é assim, né, com essa preocupação muito de quem faz o agro mesmo, né? A gente acompanha as empresas todas as oportunidades que eu tive de trabalhar, sempre com essa preocupação muito grande do cliente, que é o produtor, porque se esse cara morre, para de existir, se eu quebra todo mundo, eu quebro toda a cadeia, né? Então, como que eu levo coisas pra... E aí, quando a gente viu aqui no Rio Grande do Sul, viu algumas ações dessas, né? Há anos atrás, entrou muito forte a questão do eucalipto, arrenda tudo, tirou o cara. Colheu o eucalipto... Acabou, não tem mais nada a fazer. Acabou. Aquele cara perdeu a identificação, ele já não estava mais. Quando foi colher, já não estava tão bom, porque todo mundo plantou na mesma época, o valor já não era tudo aquilo. Se for para voltar no negócio, já não volta mais. Deu um revés enorme. Então é muito mais inteligente um modelo desse em que o cara não fica com toda a dependência em cima daquela atividade que tu tá colocando, fazendo outras coisas. E aí um pouco de perfil. Tem gente que tem propriedade, não mora nem no Brasil, só coloca lá para arrendar e não quer saber. Mas quem tá aqui, talvez que queira fazer esse business, tem que mostrar. E aí, saudando também o produtor, que produção é dia a dia, né? O produtor não é aquele cara que tá lá só dono, ele passeia, não sei se todo mundo teve a oportunidade, mas ele passeia com você na propriedade, mostrando o detalhezinho da cerca, assim. E saudar também o pessoal de ponta de empresa, os CTCs, o pessoal que fica na ponta mesmo. A Timac, por exemplo, tem 2.000 na ponta vendendo. Na verdade, ele vai e cria uma relação com o produtor. Você vai ver quando o cara vai para mostrar um produto, é uma relação que se cria de confiança. São 30 visitas, né, durante 2 meses. É um negócio assim que é um trabalho de formiguinha, mas para poder engajar e mostrar, fica quase que uma amizade também. Então, claro, e muitas vezes se fala assim, o vendedor que vende, mas muitas vezes é a forma que tem de chegar a tecnologia até aquela propriedade. Esse cara é o cara que leva a tecnologia. É isso aí. É o consultor que leva. Pode ser o consultor privado, como no nosso caso, em algumas vezes, mas é o cara que leva. A tecnologia no Brasil, ela não é implementada pela Embrapa. A Embrapa desenvolve, tem um papel de desenvolvimento. É claro que faz um pouco de extensão, mas é bem menor porque não é o papel dela. E nem tem braço. Não tem braço, não tem estrutura. E essa implementação, isso com uma tranquilidade para falar, porque acompanha esse setor assim, na agricultura, na pecuária, na floresta, ele é implementado, essa tecnologia ou não é, como tu falaste antes, né? Por quem está na ponta. Claro. É pelo técnico, é esse cara que vai levar, que ele tem que comprar a tua ideia, que ele tem que entender o que o que foi desenvolvido na pesquisa, adaptar, porque às vezes a pesquisa ela não está adaptada naquela região, ali naquele lugar específico, na micro-região, né? Porque isso aí muda, nós estamos falando de 100 quilômetros de distância, muda tudo. Ou o solo de uma mesma propriedade. O solo de uma Exato. Então é esse cara que é o cara que leva toda essa tecnologia. E aí volta lá na educação, no ensino, no entendimento, porque isso pode ser barreira. E aí eu estava agora na semana passada, perto de Santa Maria, com uma reunião da região sul da Timac. Eram mais de 400 pessoas. Santa Maria aqui, Rio Grande do Sul? Aqui do Rio Grande do Sul, da região sul. Vem pra cá e nem, né, Bruno? Gente, eu fiquei conhecendo o Mano Lima. Estrela. Estrela e a Timac atende o Mano Lima. E aí foi uma conversa assim, depois de tomando cerveja, e a pessoa que atendia mostrou que fica 3 horas, né, trocando uma ideia. Cantando, trovando com ele. Cantando, e eles contaram até que o Mano Lima é meio contra celular. Eu não conheci o Mano Lima, mas agora eu sigo ele até no Instagram.
E aí não usava celular e o técnico da Timac estava cheio de ligação e não podia pegar o celular. Ficou 3 horas, ele falou, quase acabou meu casamento, porque o Mano Lima não deixava pegar o celular. Mas, enfim, é esse cara que cria a relação. Claro. Então, se você tem 2.000 pessoas, por exemplo, na Timac, quem que vai passar a tecnologia? Por mais que eu possa falar com o Papa, eu tive uma reunião maravilhosa, fiz uma encíclica. Quem vai passar a informação, quem vai ter a confiança no produtor é essa pessoa. A gente tem que capacitá-lo e colocar as ideias, as certas, obviamente, mas na boca dele. Porque não adianta a gente ir para a COP28, fazer reunião com todos os ministros, o produtor que vai mudar. E ele só vai acreditar naquele que ele tem confiança. Então, saudar esse pessoal também. Que No final do dia, aquele cara que está ao teu lado. É o cara que está no campo. Eu vou ver a Isabel uma vez na vida. Então é aquele cara que está toda semana comigo, que se apertar é para quem eu ligo. Por isso que eu acho que o nome do podcast é o nome certo. Porque não adianta a gente estar falando em COP28 Dubai. Super importante a gente fazer... Tá com a mala pronta já? Mala pronta, apresentação, agro. Mas a gente vai reunir com todo mundo, vai sair com um grande posicionamento do setor, do grupo Sharm El Sheikh. Mas se a Como gente... desencadear isso aí até a execução, que é o... Eu acho que a gente tem que ver realmente que quem está com lama na bota é a pessoa que pode mudar a região. Ele pode mudar a realidade. Como é que é um pouquinho da tua rotina, assim? Tu tá à frente da rede, são 9 associadas, C-Level, viagem pra cá pra lá. Como é que é até legal contar um pouquinho além da rotina, né? Porque conseguir tocar tudo ao mesmo tempo é um desafio, mas até como carreira, né? Porque tu veio do direito, muito diferente, né? Veio e aí acabou entrando no agro e tal. Eu acabei ficando 10 anos, mais de 10 anos, já desmamando do direito, mas já como gestora de projetos. Então, eu já coordenei projetos com BID, Banco Mundial, GIZ, com financiadores internacionais, em várias áreas. Então, eu já trabalhei com mudanças climáticas, energias renováveis, agricultura de baixa emissão de carbono. Você vai criando ali, eu acho que essa formação acaba que te traz gestão de projetos, todo mundo precisa ter, gestão de vida, gestão de ativos, a gente faz isso todo dia. O jurídico te traz, acho que um pouco de visão de gestão de riscos também, você vai olhar para cá, não vai... E a gente tem uma parte no agro bem importante de legislação, de política pública, que a gente tem que batalhar. Sim. A minha irmã é advogada, toda vez que eu vou falar com ela, não, mas tem que ter isso, o contrato, não esquece disso. Eu falo muito pessimista, acho que vai dar tudo errado. Eu falo, não é que quando der errado você vai lembrar de mim. Eu não me apresento mais nas reuniões como advogada. Eu falo que eu sou gestora de projetos, porque quando eu tô cheio dos agrônomos, engenheiros, eu falo, sou advogada, todo mundo já vira o olho pra mim e fala, gente, eu sou do bem, eu sou aquela propositiva. Mas eu acho que traz um pouco dessa visão também, que tem outros atores na mesa, a gente poder articular. E essa parte... Sistemas integrados. Isso aí. Tudo é integrado. Integração, assim, de pessoas... Tem que ter um jurídico bom também, né? Senão... Mas eu me sinto hoje em dia mais gestora de projetos, assim, e eu tive a felicidade de ter várias áreas também, até chegar ao agro, que elas estão totalmente relacionadas. Eu cheguei a coordenar um projeto de economia circular. Quando você vai ver a circularidade da fazenda, da propriedade, a possibilidade que você tem de pegar um insumo e ser absolutamente circular, é o que todo mundo tem falado aí de roupa circular. Não, mas a fazenda é circular. Ela é totalmente a segurança hídrica, energética, alimentar. A gente faz isso numa propriedade. Então, acaba que os conhecimentos todos estão meio juntos. E o agro é uma coisa bem importante dizer que é transversal. Assim, a gente fala do agro, um amigo meu brinca de trator de aeroporto, aquele que só no asfalto, é o trator que vai, né? Então, a gente tem todos os tipos. Então, a gente vai ter que aprender a dialogar com o mercado financeiro, que vai trabalhar com carbono, com o mercado financeiro, que vai trabalhar com o seu financiamento. A gente vai ter que ver o jurídico, todas as áreas estão no agro. E eu acho que cada vez mais tem um esforço de tentar mostrar essa transversalidade, assim, com congressos, tem chamado pessoas diferentes para falar, que influenciam um processo, né? Eu estava nesse evento de carbono e grande parte era mercado financeiro. E aí grande parte, na minha opinião, não tinha lama na bota. Então, a gente tinha um contraponto da Embrapa para mostrar que as soluções não eram tão fáceis e tal. Então, esse diálogo é importantíssimo, porque... Aí tem uma vantagem enorme da tua experiência de ter passado por outras áreas, por conseguir conversar com isso, porque às vezes a gente tem essa dificuldade, a gente fala muito aqui, né, de
de comunicação nossa, porque a gente não consegue sair do campo muitas vezes, né? Tá com muito pé no barro e não consegue falar para um público que não entende ou que não quer saber daquele detalhe da produção. Da produção, e a gente vê pertinho, com a caravana a gente passa em regiões que você fala com o produtor e fala com o poder público da mesma região, parece que está falando árabe e grego, assim, não se entendem, e é uma coisa de sentar, de colocar cada um nos indicadores que precisa, todo mundo vive de indicador e retorno, né, impacto, e tentar conversar na mesa uma harmonização dos seus resultados, mas é uma questão de diálogo muito forte. A gente tem que ter mais associações, eu acho que as associações têm um papel fundamental nisso, de harmonização, de diálogo, de tentar acomodar os interesses, todo mundo tem interesse e a gente tem que só colocar na mesa. Muito do teu dia a dia é isso hoje? A gente tem muita execução de projeto, eu confesso que eu adoro a execução de projeto, então fico acompanhando todos os projetos, todas as reuniões, bastante relações institucionais, então a gente tem que realmente estar em eventos, estar em mesas, falar bastante do sistema, o tanto que a gente falar é pouco. A gente tem que falar e é como o Paulo fala do legado, e plantar a sementinha em outras pessoas, tem que se falar do sistema. A gente tem uma pauta forte com o poder público também, com o Ministério, o MAPA, a gente participa do ABC+, então tem uma pauta. E a gente tem as pautas das próprias associadas. Então, a gente está dentro do dia a dia deles, a gente sabe quais são o core business, para que região, para a gente poder harmonizar a rede com eles e eles entre eles. A rede tem uma coisa muito boa também de associação, que a gente fomenta um fluxo de negócios entre os associados. Então, hoje, por exemplo, a Cocamar tem uma concessionária da John Deere, que não tinha antes da rede, que mais vende, acho que na América Latina. Uma coisa assim. Então, a gente fomenta essa relação entre os associados. Quando eu estive até lá com o Alzemar, lá, uma preocupação grande dele era chamar os outros parceiros da rede, porque ele falou assim, às vezes o pessoal pensa que a gente vai entrar com as árvores na propriedade e o cara da Soes vai vender menos semente, o cara da Timac vai vender menos adubo, porque parte da área vai ser ocupada. Ele falou, não, pelo contrário, eu quero chamar todo mundo para fazer todo mundo ganhar. E é legal isso aí, né? A gente sempre vai fazendo a nossa consultoria que vai pegando dica com quem vem, né? Como é que tu faz isso? Porque assim, ó, tu tem um networking absurdo, grande, tá todo dia correndo para lá e para cá. Como é que tu mantém isso ativo? Como é que tu consegue dar o retorno, não ficar para trás? Como é que é o desafio dessa agenda, assim? O que tu faz? Qual é a dica para quem tá nos... De todo mundo de várias áreas, né? Muita gente que nos escuta tá no carro, tá? A gente tem um público enorme que tá no Spotify, o cara tá dirigindo, porque ele é o cara da ponta, é isso que a gente fala, né? É o consultor, é o comercial, é o representante que tá rodando. Esse cara também tá no desafio. Né? E, assim, como é que... Tem o cara da cooperativa, tem na revenda, tem os produtores, tem toda a rede que ele tá envolvido ali como... E o pessoal que tá escutando a gente no carro agora, a gente tem que colocar também os riscos que essa pessoa corre para fazer o agro andar. Ele tá em estrada o dia inteiro, você vê as pessoas pipocando. Mas a gestão disso tudo, eu acho que primeiro... você tem que ter uma boa equipe, né? A gente não faz nada sozinho, a gente tem que ter alguns propagadores da ideia. Então, a gente tem cada vez mais formar gente para esse pessoal propagar, nem que eles voltem para a rede para pedir uma informação, mas a gente tem que ter as pessoas que vão falar pela gente. Então, aí a capacitação, eu acho que é fundamental, não só da nossa equipe, mas de todo mundo. Eu acho que uma coisa que facilita muito também são os grupos de trabalho, comitês. A gente tem comitê de sustentabilidade da BAG. São reuniões mensais. A gente acaba se encontrando, sabendo o que um outro está fazendo, sempre estando nesses fóruns em que a gente se encontra. Acho que é super importante. Ter amigos, vocês, por exemplo. Então, quando a gente tem um ciclo de network que vai além do trabalho e vira amigo, vocês sabem, vocês vão chamar a gente para o evento tal, vão indicar a gente para alguma coisa e a gente vai abrindo junto, né? Então, eu acho que é bem importante isso. Bastante trabalho, né? Não tem jeito, a gente trabalha 20 horas por dia. Mas é prazeroso, porque a gente troca muito. Eu digo que eu vou para os lugares, não vou para falar, eu vou para escutar. Porque se a gente tem a possibilidade com a rede de estar em todos os estados, eu tenho que escutar os potenciais ou as dores de todo mundo. A gente tem que ter uma escuta ativa e saber pegar essa escuta e transformar em projeto. Porque é muito rico essa possibilidade que a gente tem pela rede de estar nos espaços. Então, eu acho que todo mundo tem que escutar muito, porque a gente aprende muito mais escutando do que quando você vai querer falar alguma coisa. Eu tento escutar bastante também, por onde eu passo. Que é o que a gente tem exercitado aqui, né? Tentar falar, tentar segurar, né? E a gente vem pegando, sempre vem coisas boas, né? Então a gente tenta entender todo o sistema, fazer essas ligações, assim, né? Tu falou
cada um tem um jeito, né, de tocar as coisas. Cada um faz, cada um tem uma visão. Isso é bacana. Mas a gente vê que, de maneira geral, tá todo mundo super alinhado, assim, ó. Todo mundo muito positivo, né? Se até um tempo atrás a gente olhava pro que era negativo, pro que era ruim, porque o agro isso, o agro aquilo, o agro... Hoje, a nossa conversa tá muito, muito, muito voltada para quem quer fazer, pro cara que é positivo. O cara que é negativo, vamos chamar assim, o cara que tá trancando, que tá puxando o freio, esse cara, ele tá ficando para trás e tá ficando fora do processo. E aí tu pode botar ele como produtor, como dono de revenda, como dono de como presidente de cooperativa, como qualquer cara do meio, como técnico, como vendedor. Esse cara vai ficando para trás, ele não consegue se abrir e enxergar esse novo, né? E a gente estava falando agora de relacionamento, também colocar para quem está na ponta, o maior ativo que a gente tem, eu acho que na vida, em qualquer área, em qualquer setor, é a relação. Então, assim, a pessoa que está abrindo mercados, e a gente tem uma série de ferramentas, também tem que dizer isso, para controle de CRM, tem a análise de impacto de relações institucionais, análise de atores, na verdade, stakeholders, partes interessadas. Você tem que fazer das suas relações um ativo. Então, colocar nas metodologias, tem uma série de metodologias de análise de parceiros e rentabilizar com isso, porque é o maior ativo das pessoas, ainda mais quem está na ponta. Os produtores que vocês têm, que são da sua confiança e vice-versa, são o maior ativo que você tem. Então, você tem que realmente colocar numa planilha, nos sistemas que a gente tem, e rentabilizar com isso, mas isso dá trabalho, óbvio, mas é o maior ativo que você tem. Desculpa falar, mas mais do que mestrado ou doutorado. Porque você não faz nada sem essas relações, né? Então, é o que você faz no dia a dia. Então... Perfeito. Beleza. Joia, ótimo. Foi longo. Você me chamou para a próxima temporada, que eu venho. A gente tá brincando que a gente teve uma temporada de inverno porque estava em Gramado, né? Agora nós estamos na de verão aqui e vamos... Pode repetir o convidado? Pode. Eu mudo o cabelo, a cara e venho de novo. Nós vamos ter que fazer uma temporada itinerante, vamos ter que ir para o outro lado. Ai, que legal. E aí nós vamos ter que rodar. Brigadão, show de bola, excelente, assim, esse banho aí sobre ILPF, né? Acho que tem muita coisa pra gente fazer, a gente gosta muito do tema, a gente trabalha com isso, muito do nosso dia a dia é isso, né? Então, quando a gente encontra pessoas que gostam também, que estão ali, que estão no mesmo esforço, é maravilhoso. Acho que tem um monte de oportunidade, né, Isabel? Muita coisa para fazer. Tem oportunidade em todas as áreas e em todos os segmentos para isso, né? Quanto mais a gente roda, mais a gente vai, mais vê que tem caminho, tem coisa para fazer. Acho que um recado tem dúvida, quer uma informação, a rede está à disposição, a gente tem Instagram, LinkedIn, e-mail, site, tudo. Tá aparecendo na tela aí. Mandem pra gente, que a gente não é detentor do conhecimento geral, mas a gente tem muitas vias para conseguir. Então, havendo qualquer dúvida, até para indicar, por exemplo, aqui nessa região a CIA pode te atender, ou a gente tem um estudo da Embrapa. A gente pode não chegar de maneira orgânica a todos, mas cheguem até a gente que a gente vai procurar informação e vai trazer para vocês. Joia. Beleza. Obrigado, Isabel. Obrigada, gente. Parabéns pela iniciativa. Obrigado mesmo. Sabe da tua agenda corrida, então todo esforço para vir para cá, a gente agradece muito, agradece todo mundo da rede, também todas as empresas parceiras. Parceiros nossos, né? A rede, exato. A gente... Vocês são rede, falou, né? Vocês são rede. Não adianta eu trazer uma camisa para vocês. Vocês são rede, não tem jeito. Então, com a gente, principalmente, até falar para todo o público nessa parte de diagnóstico, mas também a CIA é um grande braço de capacitação para a gente. Então, vocês têm muito conhecimento, a gente... usa vocês, assim, o tempo inteiro vocês são rede LPF, então estou muito feliz de estar entre amigos aqui também. Com orgulho. Sem dúvida. Obrigado mesmo e agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Não esqueça aí de se inscrever no canal, compartilhar nossos conteúdos, também curtir esse episódio, mandar para quem você quiser, que achou interessante, e também agradecer a todos os nossos parceiros aí, tá aparecendo todos os links de acesso na tela, né? A CIA Brasil, a ZT Sementes, Puro Trato Nutrição Animal e também a Farm Conte. Obrigado. E se você quiser colar sua marca com a gente, entre em contato que vai ser um prazer muito grande. Agradeço muito e até o próximo Pé no Barro Podcast. Valeu, até mais.